eu sou Osman Moro, sou togolês, moro aqui em São Paulo, Jaraguá. Como é a sua cidade no Togo? Togo, minha cidade se chama Sokodé, eu nasci em Sokodé. Sokodé fica no centro do meu país, Togo. Uma cidade não grande, uma cidade pequena, né? Mas uma cidade boa, com gente boa, maravilhoso. Então. E por que veio para o Brasil? Eu estava aqui primeira vez para cantar, porque eu sou cantor de profissão. Me decidiu de ficar para ver o que vai acontecer. Tá? E como faz para aprender o português? De verdade, eu falava italiano, viu? Eu falo francês e italiano, e são duas línguas muito perto de português. Quando eu chegou aqui, não fica muito difícil para mim para aprender, mas tem um ONG aqui que se chama ADUS, viu? ADUS ajuda muito. Então eu segui alguns cursos ali, fiz 2 níveis. Um nível para 3 meses e o segundo para 3 meses que eu acabei de terminar. Então isso ajuda muito. Quantos desafios tem enfrentado na sua chegada no Brasil até agora? Então, o que eu posso dizer é que Brasil, a cultura Brasil, muitas coisas aqui no Brasil parece mesmo que África. Não é como quando você vai na Tailândia, na China, no Japão, não é assim. Mas aqui, muitas coisas são perto da cultura africana. Bahia, viu? Música, tudo parece mesmo. Então, não fica muito problema, não tinha muito problema, entendeu? O que faz para vencer as dificuldades de estar no novo país? Então, tem alguns amigos que ajudam eu muito. Ficar sozinho não dá. Não é um país onde você não conhece ninguém, viu? Então, tem meu trabalho também. Tem algumas instituições onde, quando você tem problema, você vai e a gente dá dicas para você, viu? Caritas e tudo isso. Então, tudo está dando certo. Sim. Como as pessoas costumam te ajudar? Depende. Quando eu chego, mesmo para ir daqui para lá, tem que perguntar, né? Porque você não conhece onde fica o metrô, a estação de trem e tudo. A gente tem disponibilidade para ajudar, viu? Mesmo aonde eu moro, tem gente que sabe que você é estrangeiro. Então, eu encontrei uma família aqui, Mamá Rosa e Paulo. Ele me chama filho. Filho, filho. Morei com eles, estava no hotel. 2 semanas e depois ele fala, mas por que você fica no hotel? Vem morar comigo, conosco. Eu morei com eles 2 semanas e depois eu saí para alugar um apartamento para ficar. Então, eu encontrei gente muito, muito maravilhosa aqui no Brasil. Você tem mais histórias de outras pessoas que também te ajudaram? Sim, tem meu amigo capoeira, ele é maestro de capoeira. Ele, não posso falar porque ele faz tudo para mim, viu? Um amigo maior, ele tem 63 anos, mas muito, muito, muito bom, muito legal. Encontrei ele ali, assim, passando, dá um oi, ele está vendendo algumas coisas. Eu comprei um micro-ondas com ele, comprei uma mesa mesa para sentar, né? Comprei. E depois a gente são amigos. Ele faz tudo para mim. Ele ajuda muito. O nome dele é Silas. Hoje eu tenho uma fábrica de sapato, viu? Ele fez muito para ajudar. Uma maneira aqui de dizer, de agradecer,
viu? Eu estou agradecendo Mamã Rosa, Paulo, o marido dela. Eu estou agradecendo Silas. Eu estou agradecendo a Mudin, um sobrinho que ajuda muito também. Eu estou agradecendo, como é que se chama? Ayatollah, o irmão dele, viu? Então, eu encontrei muita gente boa aqui no Brasil. Foi uma surpresa para você a generosidade do brasileiro com você? Sim, no todo o país tem gente boa, mas tem gente ruim também, né? Mas a experiência ruim não é bastante. Eu, antes, venho aqui no Brasil, a gente fala, ali é perigoso, mas tem que ir para ver, né? Eu encontrei, não posso falar, perigoso tem em qualquer lugar do mundo, né? Perigoso tem, gente boa tem. Aqui no Brasil, eu encontrei muita gente boa, disposição para ajudar. Você também, você está fazendo isso para mostrar a cultura africana, você está fazendo isso de graça. Esse tem que agradecer, entendeu? Então, não posso dizer que experiência ruim, não. Experiência bom, é bastante que experiência ruim. O que pode falar sobre a vida em Togo? Togo é um país com gente maravilhosa, mas o governo de lá tem ditadura, entendeu? Tem ditadura, não é fácil viver ali, não é fácil, não é fácil, não é fácil. Tem ditadura. Se você tem sonho, se você tem visão, não dá para viver ali. Porque o pai de nosso presidente fez 40 anos com poder. E depois ele faleceu, filho dele está lá. Está fazendo 25. Não dá para falar. Você fala, bata, mata. Assim Togo. Mas, gente maravilhoso. População muito bom. Mas, governo muito ruim. É um país de 9 milhões de habitantes. Um pequeno país, né? 9 milhões. Menos de São Paulo. Viu? Você vai dividir São Paulo 4 vezes para ter uma parte que é meu país. A gente fica ali no África Ocidental, entre Benin e Ghana. Você conhece Benin, né? Então, assim. E como você faz para sobreviver a uma ditadura? Não dá para fazer. Se você fica ali, tem que viver esse. É para isso que a gente saiu desse país. A gente não saiu porque a gente não gostou de nosso país. Não. É difícil viver na fora, né? Então, a gente saiu porque não dá para viver. É difícil. Quando você tem visão, quando você não pode. Então, eles que ficam ali porque eles são obrigados de ficar ali, né? Não dá para viver, viu? Os seus familiares e amigos que ainda moram em Togo, o que eles falam sobre o país atualmente? Atualmente é muito difícil porque o presidente de lá mudou a Constituição para ficar mais. Sim, ele mudou tudo, não tem vota, não dá para votar. Agora é para vida, ele está lá para vida. Então é muito difícil, muito. Mas você tentou trazer familiares e amigos para o Brasil? Aqui no Brasil, família não tem nada, não tem família. Eu moro sozinho. Moro sozinho. E como você mantém o contato com eles? No Togo, WhatsApp, telefone, só isso. A gente se liga uma vez por semana. Minha mãe faleceu, mas meu pai vive. Meu irmão também vive ali no Togo. Como é a influência dos grupos étnicos que tem no país na sociedade? A influência para a cultura. Então, a gente cresceu nessa cultura, né?
o pai muçulmano, mãe cristiano. E tem outro lado que é tradicional, viu? Esse lado de tradicional eu vi esse aqui no Nordeste, aqui no Brasil, Bahia, Salvador e tudo. Eu encontrei. A gente se veste mesmo comida mesmo. Farofa, tem farofa aqui, ali é gari, viu? Mesma coisa, comida, tempero mesmo. É para isso que eu gosto de comida Nordeste. Quantos costumes são os mais conhecidos em Togo? Mais conhecido, tem mais ou menos 3 ou 4, mais conhecido. Mas tem 73 etnias e 73 línguas ali em Togo. Eu sou Fotokoli, língua de centro. Então tem Kabie, tem Ewe, tem Chamaná, tem Bassar, tem bastante. Mas mais conhecido é Ewe, Fotokoli, Kabie, viu? É só assim. E na escola vocês aprendem quantos idiomas? Na escola a gente aprende francês, a língua oficial é francês. A gente aprende inglês, a gente aprende alemão, a gente aprende espanhol. Sim, 4 línguas na escola. Mas a língua oficial é francês. Você falou sobre o idioma alemão? Qual a influência alemã tem no país? Não tem mais alemão, mas antigamente Togo fica colonizada para alemão. E depois, Primeira Guerra Mundial, alemão foi vencido e França vem para colonizar Togo. É para isso que a gente tem relação com alemão, depois é francês agora, viu? Então não tem bastante alemão ali, mas tem muita cultura francesa ali. Como o Brasil te faz sentir em Togo? Já falei disso. O Brasil me faz sentir de Togo porque através da cultura negra, viu? Quando eu encontro um preto, já penso que eu sou ali na África, né? Mas tem cultura também, a comida, prática, respeito, viu? Todo mundo, mas se sente ali, só nós, pretos. Mas aqui, Bahia, quando eu cheguei, Bahia é muito, como a África. Bahia, de gente até comida, como a África. Quantos lugares do Brasil ainda deseja conhecer? Conheço Rio de Janeiro. Eu tenho um amigo ali, professor Adriano, que gosta muito da África. Ele é brasileiro, mas ele gosta muito da África. Um cara muito legal. É um irmão. Ele me chama, irmão. Eu também chamo irmão ele. Então, ele convida eu muitas vezes, acho 2 vezes, ali no Rio de Janeiro. Conheço também Henrique, uma mulher muito maravilhosa. Ele também convida a gente, ele mexe com música, ele trabalha na área de música. Conheço Marabá, conheço Cana, conheço ali Bahia, Salvador. Conheço Franca, perto daqui. Onde, São Paulo. sim, interior de São Paulo, já foi ali no Franca. É só isso. Quantos desejos você tem para o Brasil no futuro? No futuro, eu já estou investindo na área de sapato. Minha visão é de ter parte de mercado na área de sapato para o futuro. Produzir algumas modelos únicos com inspiração africana, mexer com a inspiração brasileira, viu? Para dar um produto único para o mercado do Brasil.